Dia após dia, o que você escolhe, o que você pensa e o que você faz é aquilo em que você se torna. Boa tarde, queridos irmãos e irmãs, ouvintes da Rádio Cultura 107,5, seguidores do Instagram DR Emerson Sergipe e do canal de YouTube DR Emerson Sergipe. Nosso muito boa tarde para vocês que estão ligadinhos aqui no programa que fala sobre educação, saúde e cidadania. Eu sou o Dr. Emerson e estarei com vocês até às 16 horas na apresentação de mais uma edição do programa Fala Pra Mim. Cumprimentamos também toda a equipe do programa Fala Pra Mim, ao querido primo e irmão Felisney Souza, ao amigão de Genal Alves, ao grande colega Dr. Antônio Joaquim, a Núzia Costa e cumprimento também ao amigo que está na sonoplastia da Rádio Cultura. Sempre lembrando que o programa Fala Pra Mim é um oferecimento da Clínica Dermoestética, dermatologia, cirurgia plástica, psicologia. A Clínica Dermoestética fica situada à Rua Engenheiro Hernan Centurion 540, telefone 3213-7560. Vou repetir, 3213-7560. E também através do número 99945-7211, 99945-7211. E lembrando que o Conselho Nacional do Laicato do Brasil, CNLB, também é um patrocinador, é um apoiador do programa Fala Pra Mim. Então, CNLB, o CONAL, Conselho Nacional do Laicato do Brasil, na Arquidiocese de Aracaju. Na última semana, tivemos participando da reunião da executiva do CONAL. É uma reunião bastante participativa e uma reunião onde estamos discutindo, planejando sempre as nossas atividades sob a presidência do Ricardo Lima, para quem eu mando um abraço. E quando você pensar em comunicação e segurança para seu condomínio ou residência, que tal ter tudo isso na palma da sua mão? Estamos falando do interfone virtual APIS. Para saber mais, entre em contato com a APIS Tecnologia e Comunicação através do telefone 99172-6992. Vou repetir, 99172-6992. No programa de hoje, como sempre, temos uma pauta, que passa inicialmente pelo nosso editorial e em seguida as dicas de saúde e cidadania. Hoje conversaremos sobre administração pública. Quais são os princípios da administração pública? Como nós, cidadãos e cidadãs contribuintes, poderemos acompanhar a eficiência de um governo? Então, é importante que a gente tenha essa discussão aqui no programa Fala Pra Mim de hoje, que é todo ele dedicado à cidadania exercida a partir da contribuição e da participação de cada cidadão e cada cidadã contribuinte no seu processo de administração pública. Nós elegemos pessoas que deverão nos representar e, portanto, deveremos participar o tempo inteiro da gestão da administração pública. E a partir de agora, o nosso editorial. Fala Pra Mim. Fala Pra Mim. Editorial. Meus amigos e minhas amigas,
Os princípios da administração pública são fundamentais para garantir que a gestão pública seja eficaz, transparente e justa. A Constituição Federal Brasileira estabelece 5 princípios básicos que devem ser observados pela administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A legalidade é o princípio que exige que a administração pública atue de acordo com a lei. Isso significa que todos os atos administrativos devem ser baseados em normas legais e que a administração não pode agir de forma arbitrária. A impessoalidade é o princípio que exige que a administração pública atue de forma imparcial e sem favorecimento pessoal. Isso significa que todos os cidadãos devem ser tratados de forma igual e que a administração não pode dar tratamento preferencial a alguns indivíduos ou grupos. A moralidade é o princípio que exige que a administração pública atue de forma ética e honesta. Isso significa que a administração deve agir de forma transparente e que os agentes públicos devem ser probos e íntegros. A publicidade é o princípio que exige que a administração pública atue de forma transparente e que os atos administrativos sejam divulgados de forma ampla. Isso significa que os cidadãos devem ter acesso às informações sobre os atos administrativos e que a administração não pode agir de forma secreta. A eficiência é o princípio que exige que a administração pública atue de forma eficaz e eficiente. Isso significa que a administração deve buscar a melhor forma de alcançar os objetivos públicos e que os recursos públicos devem ser utilizados de forma racional. Além desses 5 princípios básicos, existem outros princípios que são importantes para a administração pública, como o princípio da motivação, que exige que os atos administrativos sejam motivados e justificados, e o princípio da proporcionalidade, que exige que os atos administrativos sejam proporcionais aos objetivos que se busca alcançar. Em resumo, os princípios da administração pública são fundamentais para garantir que a gestão pública seja eficaz, transparente e justa. É importante que os agentes públicos e os cidadãos em geral estejam cientes desses princípios e que os defendam para garantir que a administração pública atue de forma responsável e ética. Pense nisso. Estamos de volta com o programa Fala Pra Mim. E em nossas dicas de saúde, mas antes disso, sempre lembrando que temos que estabelecer contato com os nossos amigos, com as pessoas que acompanham sempre o programa Fala Pra Mim, que fazem o programa Fala Pra Mim. Ainda essa semana, atendi uma paciente que me disse: olha, sou ouvinte lá no programa Fala Pra Mim, da Rádio Cultura, aos sábados. Muito obrigado a todas as pessoas e agradeço a todas essas pessoas que constituem a grande audiência da Rádio Cultura e também agradeço aos nossos seguidores do YouTube. No caso, o canal DR Emerson Sergipe. Mas quero aqui, em nome de toda essa audiência, de todas essas pessoas que constituem a audiência da Rádio Cultura e do Instagram e do YouTube DR Emerson Sergipe, quero cumprimentar ao meu amigo Batista e toda a sua família, ao Carlos Alberto do Orlando Dantas. Quero também mandar um abraço para meu amigo Miguel, lá no bairro Cidade Nova. E cumprimentar aos meus amigos Padre Anderson, Padre Soares, Padre Cristiano, mandar um abraço para Dom José Palmeira Lessa, cumprimentar também a irmã Moraes e quero cumprimentar ao meu amigo Márcio Giovanni, que sempre está aqui na audiência do programa Fala Pra Mim. Mando um abraço também para Jocilene, para Lúlia, lá no bairro Industrial, elas que, juntamente com toda uma equipe de atendimento do projeto Fala Pra Mim,
nós fazemos o atendimento lá na paróquia São Pedro Pescador, no bairro Industrial. Então, cumprimento também a minha amiga Marlene e a sua irmã Vitória, sempre na audiência do programa Fala Pra Mim, há muitos anos, há muito tempo. Muita gratidão para todas e todos vocês. Então, vamos iniciar a nossa dica de saúde e cidadania, e hoje o foco é cidadania. Já conversamos hoje através do nosso editorial com o tema administração pública, e então vamos colocar aqui a nossa dica de cidadania, dividindo-a em 3 tópicos, vamos dizer assim. Na primeira parte, vamos colocar, a partir do processo civilizatório, todos nós que nascemos indivíduos da espécie humana, vamos nos desenvolver ao longo da vida e na perspectiva de uma vida em sociedade. Então a gente parte do pressuposto de que nós somos seres sociáveis, nós somos seres políticos por natureza. E a opção, a escolha por abordar esse tema no programa de hoje é diante do momento que vivenciamos. Nós vivemos um momento de muita intolerância, de muito ódio, de muita violência na sociedade, na relação entre os povos. Então é importante que a gente discuta, que a gente traga esse tema, que a gente reflita, porque, como disse no início do programa, nós somos o que pensamos, né? E a partir desse pensamento, daquilo que pensamos, do que dizemos, é que nós nos colocamos diante das nossas escolhas. Então nós escolhemos a partir do que pensamos, do que sentimos. Então é importante que estejamos sempre atentos aos nossos sentimentos, né? Como que nós desenvolvemos a nossa personalidade, porque acontece tanta individualidade expressa na autonomia que cada ser tem, mas que isso degenera para um individualismo doentio, né? Onde as pessoas se odeiam, as pessoas não aceitam a diversidade. Se alguém pensar diferente, já é motivo de confronto, e para quem pensa diferente de mim, é o ódio, é a indiferença, é a intolerância e muitas vezes a violência, né? Então, é importante que a gente faça essa discussão, porque partimos desse pressuposto. Nós somos seres sociáveis e nós vivemos em sociedade a partir das nossas escolhas. E que escolhas nós estamos fazendo? Que atitudes nós estamos tomando? E se ao tomar essas atitudes, ao fazer as nossas escolhas, nós estamos considerando a ética, considerando a moral, considerando a diversidade que existe na sociedade, considerando que estamos nos relacionando com irmãos e irmãs, com pessoas que constituem a espécie dita humana. Porque a minha preocupação é que estejamos caminhando para a barbárie. E nós vamos sustentar aqui uma linha de raciocínio para que a gente possa ter então esse cuidado de nos vigiarmos, né, a partir das nossas escolhas, sobre o que estamos fazendo, né? Aquilo que eu faço no meu dia a dia é bom para mim? É bom para as outras pessoas? Essas 2 perguntas precisam ser respondidas com sim. Tem que ser bom para mim, tem que ser bom para as outras pessoas. Ou seja, eu tenho que pensar no eu, nós, no eu que me relaciono com as outras pessoas na sociedade. Não pode ser o eu e não vale tudo, né? A tal da história da lei do Gerson, né? Eu comigo mesmo e tudo que eu quiser eu tenho que fazer e os meios não importam, né? A gente, nesse tipo de atitude, a primeira coisa que a gente descarta é a atitude moral, fazer escolhas por atitudes éticas, por atitudes morais. Então, precisamos fazer essa discussão aqui. Então, como já disse, nós nascemos indivíduos da espécie humana. Então, nós temos inicialmente uma vida intrauterina, nascemos, passamos a conviver num ambiente muito restrito, um ambiente familiar, né? O cuidado do pai, da mãe, às vezes do avô, da avó, do irmão ou de uma irmã mais velha, mas num ambiente restrito ali, um ambiente familiar, e vamos progressivamente aumentando, né, esse nosso horizonte de relação. Então, nós vamos crescendo
passamos pela infância, em determinado momento da infância, hoje muito cedo, no pré-escolar, nós vamos conviver com outras pessoas, interagir com outras pessoas, e nós vamos aos poucos aumentando essa possibilidade de interrelacionamento, né, com as pessoas, ou seja, com a nossa vida social, com a nossa vida em sociedade. Pois bem, nesse cenário de vida intrauterina, para uma vida, né, muitas vezes no quarto, no berço, que vai ampliando para vários compartimentos de uma casa, que depois vai ampliando para o convívio em sociedade, nós estamos para e passo nesse processo, desenvolvendo a nossa personalidade. Então nós já respondemos a estímulos mesmo na vida intrauterina, então é importante uma gestação de aceitação, de carinho, de afeto, de atenção, de cuidado com a saúde. Nascemos e precisamos continuar tendo esse cuidado e principalmente tendo o bom exemplo, né, dos pais, dos irmãos mais velhos, dos avós, para que esses bons exemplos possam ir nos conduzindo nesse processo de desenvolvimento da nossa personalidade. Então isso é fundamental. Mas os estudiosos desse tema, uns afirmam que até os 5 anos, outros que isso chega até os 7 anos, enfim. Essa fase inicial da infância, nós vamos ter o desenvolvimento da nossa personalidade a partir desses estímulos, a partir dos exemplos que recebemos, e vamos constituindo a nossa personalidade. Mas veja, eu estou falando de exemplos e de estímulos do ambiente e de outras pessoas. Então, esse processo inicial de desenvolvimento da personalidade é o que os estudiosos chamam de desenvolvermos a nossa moral heterônoma, ou seja, uma moral que depende de um fator externo. Então, o controle é o exemplo, é a relação estabelecida a partir de outras pessoas, né? Se é um ambiente com barulho, sem barulho, se é um ambiente com muito carinho, com muito afeto, com muita atenção, né? Como é esse ambiente do dia a dia? Quais são os exemplos? Quais são os estímulos? E aí, essa moral heterônoma, que depende da participação externa, e à medida que a criança vai crescendo, os pais, os irmãos mais velhos, a família, enfim, vai estar ali, ó, isso está errado, isso está certo, isso pode ser feito, isso não deve ser feito, e com isso vai moldando a nossa personalidade. E isso se faz até os 7 anos de idade, na proposta de maior extensão da idade. Então, até os 7 anos desenvolvemos essa moral. A partir daí, começamos o desenvolvimento da moral autônoma, ou seja, nós já temos um juízo, né, formado por esses estímulos recebidos até então, e a partir daí a gente já vai fazendo as nossas escolhas, já vai tomando atitudes baseadas nas nossas escolhas, ou seja, com esses filtros, isso é certo, isso é errado, e a gente vai tomando essas atitudes e vai fazendo. Então veja só, mas enquanto espécie humana, enquanto ser racional, enquanto ser que pensa, nós nascemos com autonomia. Nós somos únicos, irrepetíveis. Mesmo irmãos gêmeos univitelinos, eles não são únicos. Eles vão desenvolver cada um a sua autonomia, o seu jeito de pensar, vai desenvolver a sua personalidade. Então, nós somos únicos e irrepetíveis enquanto seres humanos na nossa individualidade. Então, nós temos a nossa autonomia caracterizando a nossa individualidade. Portanto, nós somos seres únicos. E vamos viver cada vez mais ampliando essa vida em relação, onde vamos estar interagindo com pessoas que têm também a sua autonomia. Então, nós vamos estar lidando com a diversidade, né? E é essa discussão que permite que, diante de uma cultura, né, todo povo tem sua cultura, tem sua história, tem seu contexto de processo civilizatório, e isso vai mudando ao longo do tempo em função dessa diversidade, desse convívio, né, dos diferentes, desse convívio dentro da diversidade. Então, o novo modo de pensar, a nova cultura, vai surgindo a partir dessa interação, a partir da diversidade. É a diversidade que vai propiciando que
ocorram as mudanças culturais, as mudanças do pensamento das pessoas, do dia a dia, e enfim. Então, essa interação vai acontecendo sempre a partir da nossa individualidade. Então, é importante entendermos esse processo, e é isso que faz com que nós tenhamos o desenvolvimento da nossa humanidade. Então, nós vamos nos humanizando dentro desse processo de inter-relação com as pessoas. Então, é fundamental a gente entender essa diversidade que existe e aí respeitar essas diferenças. Então, quando nós dialogamos, esse diálogo tem que ser fraterno. Não tem que ser contestando um diálogo de intolerância, da não aceitação, né, do jeito de ser da outra pessoa. Então, é caminhar pela humanização, caminhar com o processo civilizatório, desenvolvendo a humanidade e não a barbárie, é entender essa diversidade, aceitar essa diversidade que existe na sociedade, respeitá-la e estabelecermos um diálogo. Diálogo pressupõe escuta, uma escuta ativa, um diálogo fraterno, para que possamos nos entender. E com isso nós evoluímos. E ao longo do tempo, esse convívio harmonioso vai determinando mudanças comportamentais, mudanças culturais, mas fruto desse diálogo, desse convívio fraterno e amigável. Então isso é fundamental que a gente entenda. Então esse caminho da imanência, esse caminho das relações sociais, da interação entre as pessoas. E aqui também vale a gente considerar um outro aspecto, que é a transcendência, né? É a grande parcela da população que estabelece uma fé, que professa uma fé, que acredita, né? E importante que a gente respeite também essa diversidade nas escolhas religiosas, né? E a gente vai convivendo com todo esse contexto social diverso, mas viver em harmonia, viver em paz, desenvolvermos o amor entre as pessoas. Isso vai nos levando para um processo de humanização. No entanto, quando a gente vai e principalmente isso acontece agora na modernidade, na contemporaneidade, eu diria, na pós-modernidade, nós estamos vendo de modo célere, preocupante, por isso que nós estamos escolhendo essa pauta para o programa de hoje e temos reincidido nesse tema, discutindo sobre diversos aspectos e trazendo sempre esse tema aqui para que a gente possa refletir e entender, né, em que lugar da fila do pão nós estamos no mundo de hoje. O que é que nós estamos fazendo? Né? Estamos contribuindo para a nossa humanização ou estamos contribuindo para a nossa barbárie? E é isso que a gente alerta e isso que a gente chama atenção. Então, na contemporaneidade, o que nós temos no mundo de hoje, no mundo atual, é um desenvolvimento do individualismo. As pessoas só pensando em si e para que elas consigam o que elas querem, né, num consumismo desmedido, exagerado, vale tudo para que consiga consumir, né? Então vale mentir, vale roubar, vale matar. E isso é caminhar para a barbárie, né? É colocar a vida material acima de tudo e o que é pior, os meios para conseguir esse usufruto material, os meios deixam de importar, joga-se a ética e a moral no lixo. Então é importante que a gente escuta isso, que a gente discuta em nosso ambiente familiar, em nosso ambiente de trabalho, em nosso ambiente social, estejamos sempre, tem que ter espaço para fazermos essa discussão, sob pena de fazermos de conta que nada de ruim está acontecendo e nós estarmos com isso naturalizando esse caminho da barbárie, preparando esse caminho para a barbárie. Então, o individualismo é fundamental. Então, nas nossas escolhas no dia a dia, nós temos que escolher um diálogo fraterno, a tolerância, ou vamos optar pela intolerância? Vamos ser intolerantes com a diferença do outro que pensa de modo diferente do meu. Eu vou estabelecer uma relação de amor ou de ódio com as pessoas?
Então é importante que a gente discuta tudo isso, que, assim, colocando isso numa escala maior, nós vamos ter uma cultura da paz ou a cultura da guerra. E a guerra hoje se expressa de diversas formas, né? Tinha as guerras com armas, no início lá era com espada, depois com revólver, e as armas foram se tornando muito poderosas. Hoje existem as armas nucleares, mas existem as guerras, né, híbridas, existem as guerras em cima da questão da comunicação, do desgaste, da mentira, do fake news, da Guerra Fria, né? Existem diversas formas hoje de se estabelecer, e hoje tem, inclusive no mundo, estamos vendo isso, formas que caminham inicialmente pela democracia e quando se estabelecem no poder, se tornam uma autocracia, né? Uma verdadeira ditadura onde o indivíduo impõe e tem o controle do judiciário, do executivo e do legislativo. E isso é ruim para a sociedade. Então nós precisamos entender isso, ter bem claro. Essa atitude, essas nossas escolhas, estão fazendo, mas tem que ter consciência. Elas podem estar nos levando à barbárie. O que eu faço é bom para mim, é bom para os outros, tem que ser assim, porque senão, se for bom somente para você e for ruim para as outras pessoas, nós estaremos caminhando para a barbárie e não para a humanização. Nós estaremos negando a nossa humanização, a nossa condição de sermos indivíduo da espécie chamada humana, tá? Então, essa é a primeira parte, é entendermos esse processo, tá? Onde nós podemos desenvolver a nossa espiritualidade, a nossa religiosidade, mas sempre nessa perspectiva da tolerância, de um convívio harmonioso em sociedade. Então, como segunda parte, segundo tópico, vou colocar aqui, falando da humanização nas relações sociais, no processo civilizatório, como que avança a humanidade, né? Então, lá no início, há muitos anos, nós tínhamos as sociedades primitivas, as sociedades comunais, né, onde eram nômades e que viviam se deslocando na natureza, extraindo da natureza a sua sobrevivência, a sua alimentação e tal. E isso se caracterizou durante muito tempo. Era dessa forma que a sociedade avançava no seu processo civilizatório. Chegamos à Idade Antiga, começam a se estabelecer formas de governo, e aí, nesse primeiro momento, nós tivemos as monarquias, né? O absolutismo, era o rei que mandava em tudo. E nós vamos avançando por muito tempo, Idade Antiga, chegamos à Idade Média, então, nesse processo. E em meados da Idade Média, nós começamos a ter um questionamento desse poder absoluto do rei, do monarca, né? Nessa época, o modo de produção era praticamente o trabalho rural, era a produção agrícola, era o período do feudalismo. E aí a gente vai avançando nesse processo e começa a ver o questionamento: por que tanto poder com uma pessoa, né? E poder absoluto, né? O poder sobre todas as pessoas, né? E sobre todas as questões, enfim, até que a gente chega no período, aí por volta, no final, isso culmina, isso acontece, isso é registrado na história como um episódio lá de 1789, ou seja, do fim do século XVIII, nós vamos ter, então, a mudança desse modelo, né, desse surgimento, então, da República. O que é que o surgimento da República nos traz? A tripartição do poder. O poder agora não pode ser mais de uma pessoa. O poder é dos três poderes agora: o judiciário, o executivo e o legislativo, que são independentes e harmônicos entre si. E desde esse período, do final do século XVIII para cá, isso vem se espalhando como forma de governo, e hoje no mundo a maioria dos países adota, nem ainda todo mundo, mas a maioria adota esse regime democrático e baseado na tripartição dos poderes. Então é desse processo, e é ao longo desse processo, que surge o Estado-nação. Essa ideia que nós temos hoje, né, da distribuição geográfica, né, dos continentes, dos países e dos estados e municípios.
E aí nós temos os governos municipais, estaduais e os governos federais. E nesse Estado-nação ocorre uma divisão desses poderes, como já disse, em executivo é aquele que vai administrar as cidades, os estados e o país. Um poder legislativo que vai fazer as leis, que ao longo do tempo vão sendo modificadas, e essas leis vão definir como que as relações sociais vão acontecer, né? O que é que a pessoa pode fazer e o que é que a pessoa não pode fazer. Isso é o processo legislativo que vai estabelecer as normas que vão definir todo esse comportamento da sociedade. Mas quem é que julga para saber se alguém está obedecendo ou desobedecendo, se está cumprindo ou descumprindo a lei? Sejam as pessoas na sociedade, sejam os gestores da administração pública, quem vai julgar? O poder judiciário. Então daí essa divisão e funciona dessa forma. Nesse processo da gestão de todos, né, de todo esse aparelho público, né, dos três poderes, se desenvolveu então na teoria geral do Estado, isso foi evoluindo e nós temos então a administração pública. E aí o foco da nossa discussão, que nós já mostramos hoje no editorial, é quais são os princípios da administração pública? O que é que deve fazer com que um administrador, isso seja no judiciário, isso seja no executivo, seja no legislativo, ele obedeça a princípios. Então, esses princípios da administração pública, eles primeiro têm um foco, é a produção do bem comum. A finalidade, a meta, o grande objetivo da administração pública é produzir o bem comum. Vamos atentar bem para isso, produzir o bem comum, ou seja, o bem de todas as pessoas. Esse é que é o objetivo da administração pública. Pois bem, nesse contexto, nesse processo evolutivo, se estabeleceram então princípios. Quais são os princípios que devem reger, né, a administração pública? Então, nós temos 5 princípios, conforme falamos aqui em nosso editorial. É o processo ou o princípio, melhor dizendo, da legalidade. Então, tudo tem que estar dentro da lei, tudo tem que estar dentro da norma, né? Não podemos estar fora da lei. Então, a administração obedece, primeiro, ao princípio da legalidade. E é importante a gente entender que, associado ao princípio da legalidade, nós temos a considerar a legitimidade. O que é isso? No modelo de república que nós temos, com os 3 poderes, e aí nós temos, por exemplo, o poder legislativo e o poder executivo, que são poderes de representação eleita. Então, os prefeitos, governadores e presidente da República, que compõem o executivo, o poder executivo, eles são eleitos. Os vereadores, os deputados estaduais, os deputados federais e os senadores, que constituem o poder de legislar e produzir as leis, eles também são eleitos. Então, essas pessoas, para serem eleitas, como é que elas alcançam a legalidade? Através da escolha no processo eleitoral. Então, essas pessoas são votadas e, uma vez eleitas, elas cumprem o papel da legalidade. Foram eleitas por esse processo. E então elas se legitimam, né, para produzirem as leis. Mas o princípio da legitimidade só se completa, só se completa quando essa lei que é produzida pelos parlamentares, ela tem como objetivo o bem comum. Ela é produzida para atender aos anseios, às necessidades, às perspectivas e à representatividade da população. Lembra lá no início que eu disse? Nós temos que entender a administração pública como tem como meta o bem comum, a produção do bem das pessoas, do bem de todas as pessoas. Então, uma lei, ela para ser
ela tem a legalidade, tá dentro da lei. Então, ela precisa ter legitimidade, ou seja, ela precisa ser feita pelos que representam a população no poder legislativo. E aqui se abre um parêntese. No Brasil, nós temos a possibilidade de lei de iniciativa popular. As pessoas também podem propor leis. A Constituição de 88 prevê isso. Hoje nós temos leis, por exemplo, a Lei de Combate à Corrupção. Tá? Então, existem leis que são oriundas de iniciativa da própria população. Então, isso também é possível. Agora, a lei tem que ter como objetivo o bem comum. As pessoas. Então, ela só é legítima se ela for moral, daí que tem outro princípio, o princípio da moralidade. Então, ela precisa ser feita por pessoas que foram eleitas ou ser feita por uma lei de iniciativa popular, mas ela precisa cumprir o princípio da moralidade, que é o princípio que nós temos aqui em seguida. Então, ela precisa ser, segundo a expectativa da população, tem que atender a expectativa da população, senão nós vamos estar descumprindo dois outros princípios, o princípio da impessoalidade e o princípio da moralidade. Então, a lei não pode ter o objetivo de beneficiar uma pessoa ou beneficiar um grupo. Então, nós temos muito na política brasileira a história dos lobbies, né? Os lobbies atuam com muito recurso e com muita influência lá em Brasília para que favoreça determinado grupo, determinado setor, determinado ramo de atividade. Isso não é legítimo. Para que tenha legitimidade, a lei tem que atender a expectativa da população como um todo. Não pode ser de pessoas, não pode ser de grupos. Então, nós temos que ter a legalidade, nós temos que ter a impessoalidade dessa lei e temos que ter a moralidade, né? Ela tem que ser elaborada dentro de princípios morais. Isso é o que vai garantir que aquela lei é legítima, porque ela foi feita por quem de direito, aquele que foi eleito, escolhido, ou ela é de uma lei de iniciativa popular da própria população, mas ela foi pensando no bem comum em todas as pessoas e não num grupo ou em pessoas isoladas, e ela cumpre os princípios da moralidade. O outro princípio, então, já falamos da legalidade, da impessoalidade e da moralidade. Um outro princípio é o princípio da publicidade. A administração pública tem que funcionar. Existe um autor que, em determinado momento, escrevendo sobre a administração pública, ele diz que a administração pública tem que acontecer sob a luz do sol, ou seja, às claras. Né? As coisas não podem ser escondidas, aquilo que a população não alcance, ou seja, aquilo que a população não conheça, aquilo que a população não veja, aquilo que a população não perceba. Então, transparência é fundamental. E como que a gente tem dificuldade de ter na administração pública, seja no judiciário, seja no executivo, seja no legislativo, a transparência como algo basilar. Isso é tão descumprido que no Brasil foi preciso, lá por volta de 2011, surgir a Lei de Acesso à Informação. Ou seja, é uma lei, veja, nós temos a transparência, a publicidade como princípio. Tem que ser transparente. No Brasil, esse princípio era tão descumprido que foi preciso que se fizesse uma lei dizendo, olha, quando o cidadão quiser, ele tem que ter acesso à informação. Então veja esse anacronismo, quer dizer, traz uma certa incoerência nessa lei, porque é o princípio da administração que precisa ser cumprido. Então, quem está numa administração pública não está administrando um bem próprio, um bem particular. O dinheiro ali é da população, é do trabalho, é do imposto, é do suor das pessoas. Então, ela tem que ser bastante transparente, a pessoa que está na administração, de como está obtendo esse recurso e como ele está sendo gasto. Então, isso é fundamental. Com tudo isso cumprido, nós vamos para o quinto princípio, que é o princípio da eficiência. Né? Aí a gente vai ver se o governo está sendo eficiente, se o governo está sendo eficaz. É o princípio da eficiência no cumprimento da gestão pública, da administração pública, com base no atendimento dos anseios, das expectativas, das necessidades da população, de todas as pessoas. O objetivo é a produção do bem comum, tá certo? Então, com isso, a gente conclui o segundo tópico, que seria o tópico aqui no caso da administração pública.
que num processo democrático, entender esses princípios e saber cobrar, né? E saber efetivamente cobrar, e saber avaliar os governos, avaliar o poder legislativo em função do cumprimento desses princípios. Então a gente deve definir voto, deve escolher político ou não, é o quanto esses políticos propiciam o cumprimento disso. E como hoje nós temos, quanto mais temos corrupção, isso significa que temos menos transparência, temos menos legalidade, temos menos moralidade. Perceberam? Então a gente tem que ir, é esse critério que a gente vai julgando, e não o critério de quem tem mais dinheiro e está disposto a roubar a consciência das pessoas comprando voto, né? Muitas vezes o político arruma um jeito de roubar o dinheiro para, com uma pequena parte desse dinheiro, roubar a consciência da população. Então é essa vigilância que faz parte desse compromisso que nós temos com nossas escolhas de evoluirmos para a humanização e não para a barbárie. Se a gente naturaliza essa forma de fazer política, que é centrada na ilegalidade, na imoralidade, né? No atendimento de lobby de pessoas e não do conjunto da sociedade, e uma administração pública que não tem transparência, nós estamos, claro que vamos ter aí governos que não vão ter eficiência, não vão ser eficazes nem eficientes, e vamos ter então um caminho para a barbárie, com o empobrecimento da maioria da população, com a maioria da população sem moradia, sem assistência à saúde, sem escola de qualidade, e a situação piorando para uma grande parcela da população que está na base da pirâmide social. Então nós precisamos entender tudo isso a partir do nosso processo de humanização e de nossa inserção na sociedade, e entender esse contexto da administração pública. E a administração pública, ela existe a partir das políticas públicas. Ela existe com a função, com a missão, né? Então as leis são feitas, o judiciário está lá, o legislativo produz leis, o executivo administra a cidade, sempre objetivando o bem comum. Não podemos esquecer isso e tirar isso da nossa cabeça. E tudo isso se materializa como? Se concretiza como? Através das políticas públicas. E aí a gente entra no terceiro e último bloco dessa nossa reflexão aqui sobre a cidadania, né? Então vejamos, a nossa Constituição, nós já tivemos várias Constituições ao longo da nossa história, mas de modo inquestionável, a Constituição de 1988 é a mais cidadã, né? Por isso que o Ulisses Guimarães lá na época chamou de Constituição Cidadã. Por quê? Porque ela avança na participação popular, ela dá direitos, né? Ela cria mecanismos que a população possa controlar. Claro que muitas vezes os políticos no exercício do mandato ficam cerceando, dificultando que a população participe e que a população principalmente controle a administração pública. Mas a Constituição de 1988 avança muito nisso, no exercício da cidadania, né? Estabelece bem os municípios, fortalece os municípios e vai criando mecanismos a partir do município, que é onde a gente vive, que é através dessa participação que a gente vai então interagir e vai resgatar a política na sua essência e vai contribuir para a administração pública. Então essa Constituição, que é a lei maior, o nome já está dizendo, Constituição. Como é que um país se constitui? Como é que ele se forma? Como é que ele se funciona? Ele funciona conforme as diretrizes estabelecidas pela lei maior. A lei maior de qualquer país é a Constituição. Então, essa Constituição estabelece direitos baseados em direitos universais, né? Direito à vida, por exemplo, é um direito universal. E esses direitos, eles podem ser sociais, envolver um grupo de pessoas, eles podem ser ambientais, eles podem ser individuais, mas são esses direitos que constituem a essência da nossa relação em sociedade, e a nossa Constituição estabelece quais são esses direitos. E eu quero trazer aqui uma discussão de três, né? Porque não temos tempo para discutirmos aqui todos esses direitos. Vamos pensar e discutir três, sempre nessa perspectiva do nosso desenvolvimento enquanto indivíduo
que a gente nasce indivíduo e através do processo de desenvolvimento da nossa moral, da nossa personalidade, nós precisamos e devemos nos tornar sujeitos na sociedade, ou seja, aquele que atua, que participa, que diz o que pensa, que interfere. Então, nós saímos da condição de indivíduo da espécie humana para sujeitos na sociedade. Então, é importante entendermos esse processo. E aí nós vamos ter, então, aqui, discutir um pouco desses direitos nessa perspectiva. Então, o primeiro direito é o da saúde. O que a nossa Constituição nos diz sobre a saúde? O que é que acontece com relação à saúde? A Constituição estabelece claramente, e de modo bastante objetivo, o seguinte: saúde é um direito de todos os cidadãos e um dever do Estado. Pronto, então o direito é das pessoas e o dever é do Estado. Pronto, acabou-se. Então o Estado, né, de modo supletivo, de modo direto, mas a obrigação é do Estado. O Estado não pode abrir mão, não deve, não é possível, não é permitido que o Estado abra mão desse seu direito, né? Desse seu dever, melhor dizendo. O dever é do Estado, então ele não pode, né? Esse dever é intangível. O Estado não pode se desfazer dele. A obrigação é garantir a saúde de todas as pessoas. Então, a saúde é um dever do Estado e um direito das pessoas. O que é que diz quanto à educação? Gosto sempre de trazer essa discussão, saúde e educação, para mostrar a diferença no que está na lei. Quanto à educação, começa do mesmo modo. É um direito das pessoas e um dever do Estado, só que não para aí. Lá na saúde é um direito das pessoas e um dever do Estado, ponto. Acabou-se. Na educação, é um direito das pessoas, um dever do Estado, vírgula, da família e da sociedade. Então é um dever compartilhado. O direito é de todo mundo, mas o dever é da família. Então, na família nós temos que os pais têm que se preocupar com a educação dos filhos, tem que ter responsabilidade no processo de educação dos filhos, tem que acompanhar esse processo de educação dos filhos. A sociedade como um todo também tem que participar desse processo. Então veja que a lei é mais abrangente quando estabelece de quem é o dever da educação, diferentemente da saúde, quando diz que o dever de cumprir, de garantir esse direito é do Estado. Perceberam a diferença? Eu, esse ano, completo 44 anos de formado. O período que eu passei, depois que me formei morando em outros estados, estava estudando. Mas durante o tempo que eu estou aqui em Aracaju, eu sempre faço aos finais de semana, durante todos esses anos, atendimento em comunidade. Sempre fiz, desde quando eu me formei lá em 1981, que eu faço atendimentos, né? Passei muito tempo no Santos Dumont, talvez em tempo somado seja o bairro, a comunidade que eu mais passei tempo atendendo. Com certeza aí bem mais de 20 anos de atendimento no bairro Santos Dumont. Já fiquei durante muitos anos também, aí mais de 10 anos no bairro América. Muito tempo na Barra dos Coqueiros e atualmente estou há alguns anos atendendo no bairro Industrial, na paróquia São Pedro Pescador. Por uma opção, por algo que eu faço com muito amor, que eu gosto, que me completa como pessoa ao fazer isso. Pois bem, faço esse atendimento e converso com as pessoas. Sabe por que nós estamos aqui? E isso acontece há mais de 40 anos. Sabe por que nós estamos aqui? Porque vocês estão tendo um direito negado, que é o direito à saúde. Há uma dificuldade na rede básica, existem poucos dermatologistas e esses ficam nos serviços mais especializados. E há uma dificuldade para o atendimento, né? Tem um atendimento que o generalista consegue fazer, mas chega momentos que precisa de um dermato. E aí as pessoas têm dificuldade. Quando as pessoas não conseguem ser acolhidas, o sistema não é porta aberta para as pessoas que fazem a busca, aqueles que querem fazer a busca do sistema único com relação ao atendimento à saúde, essas pessoas
elas têm então um direito negado, elas não são acolhidas. Então, eu sempre digo que nós estamos aqui, nós poderíamos hoje, num domingo, estar pensando em fazer outras coisas, né? Ir à praia, se reunir com a família, enfim. Mas uns estão ali buscando um atendimento que foi negado ao longo da semana e temos ali um profissional que está buscando atender essa necessidade da população. Faço isso com muito carinho, muito gosto, mas isso acontece justamente por conta da negação desse direito para toda a população. Se as pessoas tivessem o atendimento quando elas precisassem, elas não estariam ali. Nenhum de nós estaria ali. Então, é entender isso como negação de direito. E olha, eu estou falando isso de sempre, desde sempre. Então, esse direito foi sempre negado. Não adianta que as pessoas têm, quando começam a discutir essas coisas, aí parte muito para tratar da política pública como time de futebol, né? Então, esse prefeito aqui eu vou dizer que foi bom, esse aqui eu vou dizer que foi ruim, não. Todos, nós não temos essas pessoas, então nós precisamos avançar nisso. Existem governos que são menos ruins, existem governos que são mais ruins, uns avançam mais, outros não avançam, outros até retrocedem. Então é isso que nós precisamos entender nesse processo, para que a gente seja respeitado pelos políticos, seja respeitado como sujeitos de direitos, né? E é importante que a gente tenha esse entendimento, tá bom? Então por isso que eu trago essa discussão sobre saúde e educação enquanto direito. Já a educação, a educação é fundamental, é a política pública com maior perspectiva de inclusão social. A possibilidade de que as pessoas ascendam socialmente. Veja, não tem aqui a história do consumismo, no consumismo onde vale tudo, então vale as pessoas. Tem pessoas que se acordam e ficam pensando, quem é que eu vou roubar hoje? Quem é que eu vou fazer isso aqui? Isso é um absurdo. Isso mostra uma degeneração social, um caminho para a barbárie. O caminho de crescimento, a possibilidade, principalmente para a grande maioria pobre, é através de uma educação de qualidade e inclusiva para todo mundo. Então daí a importância da educação enquanto direito público, enquanto direito social. E quero, já agora para encerrar, falar de um outro ponto que assim é importante, é um conceito simples. Eu vou falar do direito de mobilidade, né? O direito que as pessoas têm de se deslocarem, enfim. E aí contemplando as pessoas com deficiência, a mobilidade de uma maneira geral. Aí eu vou falar especificamente de duas coisas: das calçadas e da faixa do pedestre. Vou falar dessas duas coisas. Veja, calçada, nós precisamos evoluir muito. E aí o poder público poderia fazer uma campanha de esclarecimento, orientando a população sobre o conceito de calçada. Eu já vi muitas brigas nas ruas, né? Porque você está na minha calçada, porque você está parando o carro na sombra da minha árvore, saia que essa sombra é minha, porque foi a árvore que eu plantei na minha calçada e eu quero... Então, tipo de discussão que mostra o quanto a sociedade precisa ser orientada, o quanto a sociedade está ignorante com relação a esse conceito, que é um conceito de cidadania, de educação cidadã. Quanto mais dominarmos esse conceito, mais nós estaremos exercendo a educação cidadã. A calçada é algo que é um instrumento ali que é obrigatório por lei. A pessoa não pode fazer uma construção colocando à frente da residência, vamos dizer assim, no limite da rua. A rua e já começar a casa. Não, tem que dar um recuo. Esse recuo chamado de calçada. É a calçada que tem que deixar. Ponto. Então existe no Código de Obras do município leis que estabelece de quanto é esse recuo, qual o limite tolerado. E essa calçada deveria tudo isso ser disciplinado. Quando a gente vai para cidades que tem essa preocupação com o Código de Obras, com a cidadania plena, a gente percebe que as cidades são do mesmo nível, né? O material, né, que a prefeitura cobra que as pessoas façam, entra o cuidado da preservação do verde, mas o cuidado de nivelamento das calçadas que facilitem as pessoas se deslocarem, porque assim, as ruas para os veículos e as calçadas para os pedestres. Isso é fundamental. Então, as pessoas são obrigadas a fazerem um recuo e cederem
parte daquele seu terreno para o domínio público. Então a calçada é do povo, é para o povo, é para as pessoas se deslocarem, para que as pessoas não tenham que caminhar pela rua. Isso é elementar, isso é básico. Mas as pessoas precisam entender e elas têm que cuidar da calçada. A prefeitura deveria estabelecer, né, esse processo no sentido de orientar qual tipo de material. Não é só, hoje tem a exigência de fazer a faixa que orienta as pessoas com deficiência visual, mas tem que ser toda a calçada sem desnível, com material adequado, que não seja um material onde as pessoas escorreguem com facilidade, onde as pessoas tropecem com facilidade. Então tem que ter exigências na lei, olhar a lei, tá? Feita pelos parlamentos, para que essas calçadas e a prefeitura aí fiscalizar e progressivamente as pessoas irem ajustando, né, para que as calçadas, principalmente nas áreas que serão urbanizadas. As áreas urbanizadas já poderíamos fazer com essa compreensão e com essa cultura que precisa ser modificada. E quando eu digo que a calçada é para o pedestre, é um espaço público, é algo que você cede, né, você cede para o domínio público, para a população. Pois bem, falando em pedestre, aí o outro tema que eu quero conversar aqui nesse tópico sobre mobilidade é a faixa de pedestre. Como Aracaju está longe de ser uma cidade com educação cidadã no quesito faixa do pedestre. Nem os pedestres obedecem, nem os motoristas. Aí fica aquela história, o ovo ou a galinha, né? Aí o povo diz, não, eu não obedeço porque eu sei que o motorista não vai obedecer, que o motociclista não vai obedecer, e assim por diante, que o carroceiro não vai obedecer, que temos que considerar na nossa realidade esse problema, né? E aí nós vamos discutir tudo isso nessa perspectiva da cidadania. Então, o pedestre precisa melhorar a sua educação cidadã na compreensão do que é a faixa do pedestre. E aqui explico, trazendo um exemplo bem característico dessa falta de compreensão. Existe faixa de pedestre nos semáforos e existem faixas de pedestre onde não tem semáforo. Onde não tem semáforo, é preciso que a pessoa sinalize muito bem que está querendo atravessar e os veículos diminuírem. Primeiro, aqui se costuma andar muitas vezes na velocidade, ali se não tem a história, vou trazer até aqui o exemplo da moral heterônoma, que eu disse que é aquela moral que é desenvolvida na infância, que precisa de um controle interno. Hoje se discute muito no Brasil a adultização, que é quando você suprime a fase da infância das crianças, né? As crianças estão sendo personagens, estão tendo que ter performance, né? E estão perdendo a infância. Isso é ruim para o processo de formação da personalidade, para o desenvolvimento da criança. Estão, com isso, impedindo que crianças sejam crianças, né? Estão queimando etapas e adultizando essas crianças. Muito bem. E aqui quero trazer outro exemplo na questão do trânsito, na faixa do pedestre e na obediência do trânsito. Nós temos aí ao contrário, é infantilização de adultos, ou seja, os adultos, com relação ao desenvolvimento de personalidade, tem muito adulto que permaneceu, que ainda está na fase de desenvolvimento da moral heterônoma, da moral que é lá na infância até os 7 anos de idade. Porque são pessoas que estão dirigindo, aí quando vem, olha, o sinal ficou amarelo, vou acelerar. Primeira desobediência. Aí, olha, não, mas vou olhar aqui se tem um guarda. Se tiver o guarda, eu até paro. Mas se não tiver o guarda, eu acelero. Se tiver o vermelho, aí tem cara que diminui, olha, e invade o sinal vermelho. Se não tiver guarda. Se tiver guarda, eu paro. Ou seja, isso é uma mentalidade de personalidade heterônoma, que é um adulto que diz, se tiver o guarda, eu paro. Se não tiver, ou seja, ele precisa de um fator externo, de um controle externo, para estabelecer o padrão de comportamento dele. Ele obedece se tiver um controle externo, mas se não tiver, ele desobedece, né? Tipo, fazer as coisas escondido, né? Então, isso é o que nós precisamos estar nos preocupando e nas nossas escolhas, o que é que nós vamos fazer, né? Então, se tem semáforo, pedestre.
ali no semáforo é a temporização do semáforo que vai determinar para cada fluxo quem tem o direito de passar. Se o pedestre, se o veículo. Onde não tiver semáforo, é sinalizar muito bem. Agora faça o seguinte, às vezes a pessoa vai a 3, 4, 5 metros da faixa de pedestre e vai querer atravessar. Não, vá até a faixa do pedestre, sinalize que você quer passar e motoristas, ciclistas, condutores de veículos de toda a forma, parem, obedeçam, só depende de nós, só depende das nossas escolhas. É aquela escolha que passa porque eu vou querer respeitar o direito do outro. Percebeu? Que eu falei lá no início que o mal é o quanto evoluiu o individualismo em nossa sociedade. Eu só penso em mim, não penso nos outros, né? E o pior é que às vezes o cara é pedestre, ele reclama porque quer passar e os carros não deixam. E quando ele está ao volante, ele não respeita que o pedestre possa passar. Então nós precisamos mudar esse conceito, né? E aqui o programa Fala Pra Mim insiste muito nisso. Nós precisamos mudar o conceito. Nosso comportamento enquanto cidadão, então estamos lá na condição de pedestre e precisamos também mudar o nosso comportamento e a nossa compreensão quando estivermos na condução de qualquer veículo. Respeite, saia de casa com esse propósito. Eu vou sair, vou respeitar o semáforo, vou respeitar a faixa de pedestre, saia com esse propósito de casa. Quanto mais pessoas fizerem isso, pode ter certeza, nós estaremos construindo a nossa humanidade. Nós estamos humanizando a nossa relação social. Fazer ao contrário disso é construir a barbárie. Portanto, tudo isso só depende da minha, da sua e da nossa escolha. E com isso, chegamos ao final de mais um programa Fala Pra Mim. Estaremos de volta no próximo sábado com mais uma edição do Fala Pra Mim. Fiquem em paz, fiquem com Deus.